Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente está no nosso quarto dia do nosso evento, a Semana de Vendas B2B Week aqui da Cortex. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito pertinente para os times de Inside Sales, que é a parte de Sales Engagement, né? Então, a importância dessa metodologia para acelerar os processos de prospecção. Então, hoje eu trouxe aí duas feras para falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Então, trouxe o Otávio Borba, que é o head aqui de geração de demanda da Cortex. A gente depois vai disponibilizar o link do LinkedIn de cada um, das empresas também aqui no chat, para que vocês possam acompanhar a gente também. E também eu trouxe o Diego, que ele é o co-founder do Meetup, do MeTime. O MeTime é uma ferramenta excelente para todo o time de Inside Sales também, cuida dessa parte de engajamento de leads. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre exemplos práticos de como funciona, qual que é a importância, como que a gente pode usar as boas práticas para a gente trabalhar ali essa relação do engajamento do lead com o aumento de conversão, aumento de vendas também. Então, sejam todos muito bem-vindos. Queria convidar um pouquinho o Diego a introduzir o tema e contar um pouquinho sobre a MeTime, sobre a experiência dele. Legal. Obrigado, Débora. Obrigado, Marcelo, todo mundo, Otávio, o convite de vocês para participar da Semana B2B aqui da Cortex. É um prazer estar aqui. É um prazer falar sobre um tema que a gente dorme e acorda pensando sobre em melhorar o nosso software. Como você mencionou, eu sou o Diego Cordovez, sou um dos cofundadores da MeTime. Há 6 anos atrás, a gente notou que o gestor comercial não podia mais se preocupar só com o CRM como ferramenta do seu time de vendas remotas, enfim, especialmente do seu time de prospecção, de SDRs. E a gente começou a ver que tinha uma categoria nova de ferramentas chamada Sales Engagement, e a gente começou a se preocupar com o tema. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o que é, né, esse assunto, mas basicamente Sales Engagement é uma estratégia de vendas que aumenta as chances de contato entre a empresa e o seu prospect. Cordovez, o que aconteceu com o termo prospecção? Por que esse palavrão, né? Exatamente, Sales Engagement se diferencia da prospecção tradicional em 2 aspectos muito claros, tá? Primeiro, é o uso de vários canais na prospecção. É muito comum em prospecções mais tradicionais, lá no telemarketing, por exemplo, que a gente já via fazendo, usar um canal só. Telefone, e-mail, martelar aquele canal até o prospect se cansar ou não responder, de fato. E a gente vê taxas de conversão muito baixas. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo é ordem, cadências de prospecção. O SDR, ou a pessoa que prospecta, SDR é o Sales Development Representative, é o palavrão aqui para o vendedor que prospecta, vamos dizer assim, ele não fica na intuição, pensando, será que eu mando um e-mail? O Otávio tem cara de um cara bravo, não vou ligar não, vou perturbar ele, eu vou mandar um e-mail. E aí o vendedor fica naquele dilema mental, não sabe o que fazer, prospecta cada um de um jeito, e Sales Engagement tira esse dilema mental do que fazer agora, organizando a prospecção. Então, é como se fosse uma estratégia de prospecção, mas muito mais inteligente, focada em usar vários canais para prospectar com ordem. Então, no primeiro dia eu faço uma pesquisa, mando um e-mail para o Otávio me apresentando, para a Débora me apresentando. Se vocês não responderem esse e-mail, ligo. Se vocês não responderem a minha tentativa de ligação, adiciono vocês no LinkedIn. Amanhã tem mais 2 atividades. No terceiro dia tem mais 3 atividades. Então, a gente põe ordem nessa prospecção e a deixa com muito mais performance. Se eu pudesse gastar 1 minuto e meio para falar de Sales Engagement, é isso. Tá? Esse palavrão é uma forma inteligente, mais efetiva de se prospectar. Muito legal, muito legal. Queria trazer também o Otávio para dar um pouco da contribuição dele, explicar um pouquinho como ele enxerga a importância do Sales Engagement na área comercial. Boa. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar participando do Vendas B2B Week da Cortex. Mais um evento que a gente participa. Esse é o primeiro evento que a gente está fazendo nesse formato, encabeçando. E é muito, muito legal ter pessoas que são referências no mercado
Como você, Diego, eu fico muito feliz de ter a oportunidade de dividir esse painel com você. Sou um fã assumido do Cast for Closers e mando direto os episódios para minha galera, para o meu time. Eu sou Otávio Borba, sou responsável pelo time de geração de demanda aqui na Cortex. Tenho a missão de liderar um time fantástico, quase 30 pessoas, que se divide aí numa prospecção ativa e também através de inbound. E aí a gente consegue começar, quando a gente tem um time desse tamanho, a gente consegue entender a importância de sales engagement, a importância de sair da caixinha, da forma tradicional de se fazer negócios e começar a olhar para o universo de vendas através do olhar do cliente, através de um olhar de experiência, sempre pensando em entregar para ele, em cada etapa, em cada touch que eu tenho com ele, ainda mais valor, até direcionar ele para a tomada de decisão, até direcionar ele para a decisão de compra, né? Então, assim, a forma de se fazer negócios, ela foi mudando ao longo do tempo, né? E é natural que os consumidores também, eles tenham mudado. Eles foram se tornando mais exigentes, mais críticos, e aí a venda dela deixou de ser apenas uma transação, uma simples transação, e passou a ser uma experiência. E aí eu gosto de pensar que Sales Engagement atua essencialmente em 4 pilares. O primeiro deles é o olhar voltado para o cliente, então o olhar voltado para as necessidades dele. O segundo pilar seria a organização e desenvolvimento dos vendedores, para que eles tenham cada vez mais, eles não precisem, como o Diego mesmo comentou, muito bem comentou, eles não precisem perder muito tempo pensando, nossa, o que eu faço agora? Mando e-mail, ligo? Será que eu chamo no LinkedIn? Será que eu mando um conteúdo? Que tipo de conteúdo que eu mando? Gosto de pensar também que isso traz mais visibilidade e entendimento de todas as etapas do nosso funil de vendas. Então, a gente não tem mais... não é uma venda transacional, onde uma pessoa tem uma necessidade, entra numa loja, experimenta uma roupa, paga e vai embora. Né? Não, a gente precisa, essencialmente, cada vez mais educar o mercado, precisa cada vez mais diagnosticar, entender as necessidades deste cliente, quem é a pessoa que tem por trás disso. E aí, o último, acho que melhora muito, o último pilar, eu acredito que o Sales Engagement melhora muito o processo de gestão comercial. Traz mais previsibilidade, traz mais fluidez para quem faz a gestão de toda uma máquina de uma operação de prospecção. E aí, trazendo de novo para a realidade da Cortex, hoje nós somos em quase 30 pessoas, com diversos tipos de clientes diferentes, tamanhos diferentes, segmentos diferentes, e se eu não tiver isso tudo muito bem formatado, dificilmente eu consigo escalar isso ao longo do tempo. E Sales Engagement vem para auxiliar nesse processo. Muito bom, muito legal. Então, eu também, como sou coordenadora aqui do time de SDR da Cortex, a gente acaba enfrentando no nosso dia a dia qual é a importância verdadeira de uma cadência bem estruturada, a importância de uma ciência por trás, de quais são as métricas, quais são as nossas principais taxas de sucesso para isso. E aí eu queria saber, começando com o Otávio, na opinião de vocês, quais são as ações mais comuns para esse tipo de estratégia e que tipo de resultado cada tipo de empresa espera observar ao aplicar o Sales Engagement na prática? Pô, legal. Sempre de uma pergunta complexa assim vem um grande depende, né? Depende muito da estrutura da sua empresa, do tamanho do seu time, do produto ou do serviço, da solução que você atua. Mas eu acredito que essencialmente, tem algumas boas práticas para aplicação, tem algumas boas práticas em termos de ações para a aplicação da estratégia de Sales Engagement. Assim como o CRM ele não é uma plataforma somente, mas ele é uma forma de gerenciar o relacionamento com o cliente. Sales Engagement também não é somente uma plataforma, mas é uma estratégia a ser adotada e que engloba vários pontos.
Então, eu acredito que, primeiro de tudo, a gente precisa definir uma jornada de compra ideal para o seu cliente, né? Eu gosto muito da metodologia do Diaco, da Winning by Design, que ele define em duas grandes etapas, né? Educação e assistência. Então, primeiro a gente precisa definir qual é a jornada de compra ideal que esse cliente deve percorrer, que eu espero que ele percorra durante o meu processo de venda para ele. O segundo ponto seria a estruturação do nosso processo comercial a partir da identificação das etapas do funil de vendas. E aí eu trago um exemplo. Eu já vi operações que tinham pessoas muito boas, mas essas pessoas muito boas, elas prospectavam, vendiam, faziam pós-sell, faziam upsell, prestavam suporte, e aí quem faz tudo não faz nada. Né? Então, assim, é que nem o pato não nada, não corre, não anda direito, né? não voa direito. Então, quem faz tudo acaba não fazendo nada bem feito. Então, ter uma estrutura bem definida de quem que vai prospectar, em que momento que a gente vai ter a passagem de bastão do processo de prospecção para o time de vendas, que vai fazer o sales rep, o closer, que vai fazer o diagnóstico mais profundo, que vai apresentar a solução, que vai negociar o contrato, e até que momento isso vai, e cada etapa disso, eu acho que é importante a gente ter bem claro. O terceiro ponto que eu identifico é a automação desses processos que não só podem, mas precisam ser automatizados. Né? Não necessariamente todos os processos que são automatizados, eles trazem um retorno financeiro imediato, mas eles economizam muito tempo dos vendedores. Eles facilitam muito o dia a dia dos vendedores. E aí, nessa economia, nesse facilitar o dia a dia dos vendedores, a gente acaba ganhando, os vendedores, o time comercial acaba ganhando um boost de energia para se dedicar para fazer aquilo que precisa ser feito no momento da negociação. Pô, eu preciso pensar uma proposta técnica. Eu não posso ficar perdendo tempo pensando quem são as pessoas lá dentro, onde que eu encontro, onde que eu acho nas minhas plataformas, tem que catar na unha algumas informações. Não, isso tem que estar à disposição na mão do vendedor. Ele já tem que chegar para aquela negociação pronto, sabendo o que a empresa faz, quem são as pessoas que tem na negociação, quais são as necessidades dela, o que elas precisam, o que elas esperam, quais são as expectativas dela, quais são os concorrentes que tem na mesa, se já foram mapeados ou não. Então, tudo isso ajuda a economizar muito tempo do vendedor e ajuda a fazer com que ele se concentre naquilo que é importante de fato, que é se dedicar para o cliente. E aí, o último ponto, e é porque eu acredito que o processo de sales engagement, ele é um organismo vivo, a gente não pode tratar ele como algo engessado, porque assim como o mercado muda, os produtos mudam, a metodologia ela também vai se adequando. Eu acredito que treinamento e construção do playbook de vendas baseado nas boas práticas, nos top performers, é algo que facilita muito na boa prática de aplicação da metodologia de sales engagement. Então, trouxe quatro pilares aí, eu até anotei aqui para não perder. Definição da jornada de compra do cliente, estruturação do processo comercial a partir da identificação das etapas do funil de vendas, automação dos processos que podem e precisam ser automatizados para economizar o tempo do time comercial e, por último, o treinamento constante e a construção do playbook de vendas. Que aula! Deixa eu falar um pouquinho de resultados, então, né? O Otávio trouxe muito bem a estruturação das ações mais comumente feitas em sales engagement. A gente gosta de separar aqui em dois tipos de métricas, tá? Métricas de esforço, métricas intermediárias que apontam para um possível sucesso, e métricas de sucesso efetivamente, tá? Eu vou falar de mercado, clientes, me time, porque eu confio nesse dado, tá? Não é marketing puro aqui. Vamos fazer o seguinte: leads abordados e número de atividades. Essas são duas métricas comuns de esforço, para eu saber se eu estou falando com mais gente. Porque, né, aumentar
o contato com as empresas significa eu falo com mais gente e de forma mais organizada para aproveitar ainda melhor essa lista. Então, vamos lá. A gente viu que alguns clientes conseguem ser 50% mais produtivos que o mercado, abordar 50% mais leads que o mercado, e tem clientes chegando a 150 atividades por SDR por dia. Pensa que a média brasileira, pesquisa MeTime, 34 atividades SDR por dia. Então, você consegue ser 5 vezes até mais produtivo. Então, dá para esperar resultados assim, tá? Taxas relacionadas a resultado prático, né? Não só em esforço, em métricas operacionais. Uma delas é taxa de contato. Tem um cliente nosso que foi de 18% para 84% na taxa de contato, ou seja, de resposta de leads na prospecção, para sim ou para não, tá? Sales engagement aumenta as chances do teu lead responder. Não necessariamente te dá mais oportunidades. Por te fazer abordar mais leads, vários clientes conseguem gerar mais oportunidades. Mas a gente tem 180%, 200% às vezes de aumento em taxa de conversão. Isso significa que um cara que convertia 10% em lead abordado na prospecção, chame do que quiser, tá? SQL, tem empresa que chama de MQL, tem empresa que chama de SAL, que é o lead aceito por vendas, para oportunidades de fato de 10 para 30, por exemplo, por cento. Então, tem resultados bem significativos usando tecnologia e método, tá? Não só tecnologia, a gente carrega um método embutido para você usar bem a ferramenta e ter resultados com ela. Eu acho que quando a empresa separa entre métricas de esforço e de resultado, uma visão didática para eu mostrar para o coordenador de vendas, para a coordenadora de SDRs, por exemplo, como a Débora, olha, Débora, teus SDRs estavam nesse patamar quando eles entraram com a MeTime, hoje eles estão aqui, tuas taxas estavam nesse patamar, onde elas chegaram aqui, a gente consegue provar ROI mais fácil, sabe? Então, são métricas que a gente se programa para colher quando o cliente entra, que ele já tinha, as que ele mapear. Tem cliente que entra dizendo, cara, eu não tenho controle nenhum, por isso que eu preciso de vocês. Então, a gente entra sem zero histórico, vamos dizer assim. Mas são métricas que a gente olha para ver o andamento e o resultado de sales engagement, sabe? Tanto na parte de esforço quanto no concreto, né? Que está vindo em oportunidades ou, eventualmente, em taxa de contato, né? A empresa, por exemplo, quando começou com a gente, esse case que eu mencionei, eles queriam outbound, a estrutura outbound era um canal, assim, marginalizado, não tinha ninguém naquela célula. E hoje é o principal canal da empresa, com 84% de taxa de contato, virou o principal canal da empresa. E é um motivo de orgulho bem grande, porque você tornar uma célula minúscula, ineficiente e improdutiva no principal canal de uma empresa relevante é um motivo de orgulho. Então, é esse tipo de resultado, esse tipo de ordem de magnitude que dá para esperar usando tecnologia e método, né? Tem inteligência para fazer, mas recomendo que as empresas cuidem com carinho dessas duas métricas, tanto de esforço quanto de resultado. Legal, legal. Isso casa diretamente com a minha próxima pergunta. Às vezes a gente conversa com empresas que têm níveis de maturidade comercial muito diferentes. Legal. Algumas já estão muito consolidadas, já tem CRM, já tem ferramenta para prospecção, para inteligência de mercado também, e outras estão ainda caminhando nesse processo de trazer o dado ali para o dia a dia de um gestor, de um diretor de vendas, para conseguir esse engajamento do cliente, né? Na opinião de vocês, agora eu vou inverter, vou começar com o Diego, como que você acha que a gente pode mensurar e acompanhar essas principais métricas aí de engajamento? Você comentou um pouquinho sobre taxa de contato, mas se você puder dar mais alguns exemplos. Claro, claro. Por exemplo, você pode dizer, taxa de contato, né, ou taxa de engajamento, tem algumas empresas que chamam assim. Você pode mensurar por leads que responderam aos e-mails, proporção de leads que responderam aos e-mails. Você pode metrificar quantas ligações duraram mais de 30 segundos e dizer que aquele foi um lead engajado e que não teve uma resposta, por exemplo, sem contato. Então, esse tipo de... São duas métricas intermediárias que tu tem para dizer, olha, esse lead foi engajado, tá? Dá para ver isso dentro da MeTime também. Outra, você pode ter taxa de conversão.
Dessa massa de leads abordados aqui, quantos foram convertidos? O que eu acho mais interessante, Débora, é como se fosse uma cebola. Essas são cascas, essas são camadas mais externas das métricas. O que eu acho valioso é a gente separar isso por lead, essa cadência small business, cadência pequenas empresas, cadência mid-market, cadência enterprise, grandes empresas. Por SDR, o nosso SDR, o Sérgio, está fazendo mais ou menos que o Daniel. O nosso, sabe? Então, você tem por times, por SDRs. Como é que está meu time de canais da MeTime? Exemplo real, tá? Frente, vendas diretas, que é o time do Rui, nosso diretor comercial. Então, você começa a monitorar toda a tua operação em camadas. Isso significa por tipo de lead abordado, por SDR, ou até mesmo por cadência. Vamos supor, eu tenho uma cadência para levantadas de mão, que são leads que pedem contato no site da MeTime. Perceba que se o lead pediu contato para mim, eu tenho que ligar. O meu concorrente vai ligar e eu preciso sentar na mesa para negociar também. Então, eu não quero perder essa negociação, eu vou ligar rápido. Ele me deu autorização para ligar rápido. Então, eu vou colocar muito mais ligação do que uma cadência outbound, onde meu prospect não me conhece. Se eu ligar muito, ele vai achar que eu sou uma telemarketing, vai me bloquear. Então, o melhor de tudo não é nem só a métrica, mas é ir segmentando as camadas e ver como a sua operação está funcionando, seja por tipo de lead, tamanho de empresa, por origem do lead, por SDR. Outra métrica muito indicativa de engajamento, tempo de resposta. Isso para leads inbound, leads que solicitam contato da empresa. Uma das métricas mais poderosas para a gente ver, e ela é um termômetro da prospecção, especialmente a inbound, é tempo de resposta. Quanto mais rápido eu abordo, chega a ser 3 vezes a ordem de grandeza, tá? Em 24 horas. Quanto mais rápido, maior a efetividade e maior a taxa de conversão. Não é porque só o prospect quase nem lembra quem é você um dia depois. É por intenção de compra. Nós temos uma janela de atenção reduzida, né? Por isso que webinars são de 40 minutos e não de 2 horas e meia. As pessoas têm uma janela de atenção mais reduzida. Tem muito ruído. Então, se a pessoa parou para pesquisar ferramenta Sales Engagement, achou a MeTime, certeza que ela achou um concorrente meu, certeza que alguém vai ligar rápido. Muitas vezes, quem liga primeiro entra na prioridade do lead e ele diz, bom, já tenho uma reunião agendada essa semana, esse assunto está andando. E aí o cara que ligou em segundo não é atendido, tá? Então, o tempo de resposta significa, meu lead está pensando nisso naquele momento. Então, uma ótima métrica aqui para a gente mensurar engajamento. Porque eu tenho certeza, isso é dado, tá? São milhões de atividades analisadas dentro da MeTime, que quanto menor o tempo de resposta, maior é a taxa de conversão na prospecção. Por janela de atenção. Amanhã teu prospect não está mais pensando nisso. Você entra, se ele ou ela tiver uma brecha na prospecção, ele lembrar que ele levantou a mão em 3 sites diferentes, não em um só, sabe? O seu concorrente que já agendou a reunião. Então, a meu ver, são algumas formas de se olhar engajamento na prospecção. Mencionei aqui algumas camadas, né? Como separar essas métricas por tipo de lead, por origem, por tamanho de empresa, que vale a pena você olhar para ter indícios de como está a sua prospecção, porque tempo de resposta vai ser um indicador de taxa de sucesso, e aí você pode depois ir estratificando também, né, tempo de resposta por cadência inbound ou por SDR, para saber qual SDR está abordando mais rápido que o outro, enfim. Isso tudo ajuda a gente a ser mais efetivo e saber se vai ser um mês bom ou ruim daqui a 20 dias, quando o mês terminar, se eu estou olhando ali para aquelas métricas no dia 10, sabe? Sensacional, sensacional. Eu gostei muito da sua abordagem, Diego, porque quando a gente fala em sales engagement, a gente pensa só em como engajar mais o prospect, né? Como fazer com que o prospect flua dentro do nosso funil. Mas aqui a gente está falando basicamente do engajamento do profissional de vendas.
né? O quanto que esse meu profissional de vendas ele está engajado dentro do processo que eu defini para ele como processo ideal a ser seguido, como boa prática. E esse é um ponto que a Débora e eu, nós trabalhamos juntos, né? Então, a gente troca muito sobre isso, sobre lead time, sobre tempo de atendimento, como é que está o tempo de um SDR comparado com o outro, por que está tão discrepante, como que a gente faz para resgatar. E aí eu acredito muito nisso que você trouxe sobre janela de atenção, assim. Principalmente com a quantidade de informação que a gente tem hoje em dia, né? A informação ela pipoca o tempo inteiro na nossa tela. Eu tenho certeza que a gente vai sair do Meetup aqui, já vai surgir algum material da Cortex para mim, vai surgir um material da Meetup para mim, porque a gente está falando sobre isso. E se a gente não pegar o lead naquele momento que ele está buscando por aquela informação, que ele está indo atrás daquela informação, dificilmente a gente vai conseguir atrair a atenção dele novamente depois. Pode ser que lá na frente ele volte, ele procure novamente, mas fica mais difícil. E aí essa prospecção, esse atendimento, ele começa a se tornar uma prospecção ativa, quase uma prospecção outbound de novo, né? Uma prospecção de retomada. Eu gosto muito da ideia de trazer esses processos de engagement para dentro de plataformas, né? Hoje a gente tem diversas plataformas, a MeTime é uma plataforma de engagement, trazer esses processos bem estruturados para dentro de um CRM, contar com plataforma de Sales Intelligence, como a plataforma da Cortex. Isso ajuda muito na hora da gente extrair os dados que são necessários para a gente acompanhar, aí sim, não só o engajamento dos prospects, como eles estão se conectando com a minha solução, com o meu produto, minha oferta, mas também como está o engajamento do meu time comercial naquilo que eu digo para ele que é uma boa prática, que é o que ele deve seguir no dia a dia. Um time de vendas desengajado, dificilmente ele vai conseguir engajar o mercado-alvo que ele deseja, né? Muito legal, muito legal. Eu acho que as duas falas encaixam muito em um termo que eu gosto muito de usar e está muito em alta, que é a cultura data-driven, né? A importância de você usar os dados para você tomar as decisões mais assertivas e pelos caminhos que são mais aderentes para o seu modelo de negócio, né? E a partir daí a gente já falou sobre engajamento de prospect, engajamento de equipes internas. Na opinião de vocês, agora uma pergunta difícil, como que a gente propaga esse conceito de sales engagement dentro das empresas? Vou deixar... Posso eu? Tá bem. Então vamos lá. Você tocou num ponto de cultura data-driven, né? Eu acho que se resume a isso, se resume a cultura, na verdade. A gente precisa ter uma cultura forte, essa cultura forte ela vem através deste exemplo, vem através da liderança e de rituais que promovam isso, que mostrem para o time a importância de se utilizar bem de uma metodologia de sales engagement, de se utilizar bem as plataformas, tecnologias que existem no nosso stack comercial e não só utilizar a plataforma, mas utilizar bem a plataforma da forma correta, da forma que traga mais resultados. E aí, o playbook, eu vejo que ele é essencial. Minha esposa, ela brinca comigo, ela é advogada, então é do mercado mais tradicional. Eu sempre falo que a gente precisa playbookar esse processo. Ela diz, meu Deus, para que playbookar? Não fala playbookar. Eu digo que tem que playbookar esse processo, porque ele é importante, a gente precisa escrever ele, a gente precisa deixar ele descrito em algum lugar, em algum manifesto, para que a gente volte lá e ele esteja sempre disponível quando alguém tiver dúvida, quando alguém chegar no time, seja novo. A gente precisa ter treinamento constante, então não adianta a gente definir, fazer toda essa definição, essa estruturação que a gente falou sobre engagement, e esquecer disso. A gente precisa revisitar isso constantemente, porque o mercado muda, as soluções mudam, as metodologias mudam. Há 2 anos eu vi uma galera trabalhando com qualificação via Bunch ainda. Hoje a gente já vê outros métodos de qualificação e eu tenho certeza que daqui a 5 anos a gente vai ter inúmeros outros métodos para se fazer qualificação de prospect. Então, a gente precisa se reciclar.
a gente precisa ter uma cultura de atualização constante, né? O mercado ele se altera muito rápido e o Sales Engagement ele precisa ser um organismo vivo, ele precisa ser um organismo dinâmico e flexível a mudanças. Então, vejo que esses são os principais das principais formas de como propagar esse conceito. Playbook, treinamento constante e mostrando para o time o quanto que a metodologia mexe o ponteiro no dia a dia. Tu mencionou cultura de data-driven, né? Tem uma frase maravilhosa do ex-CEO da Netscape, aquele primeiro navegador, primeiro piloto de Google Chrome que existiu. Ele dizia o seguinte: se tudo que temos são opiniões, vamos com a minha. Né? E é maravilhoso isso, porque se você não tem dados, vamos com a maior opinião da empresa, né? Ponto. Não é uma democracia. Se não tem dados, não é uma democracia. Tá? E eu acho que aqui vale, reforçando o que o Otávio mencionou, pela liderança, sabe? A gente nunca conseguiu fechar um projeto com um influenciador. Leia-se um SDR, uma pessoa da equipe. Porque se a liderança não está comprada, não adianta. E é até um passo importante aqui no nosso diagnóstico. A gente faz a prospecção, a primeira ligação com o SDR, e a gente diz, olha, é um projeto de dezenas de milhares de reais por ano, a gente nunca conseguiu assinar sem o aval da liderança comercial. Então, eu vou precisar que você traga a sua liderança para a próxima reunião. É possível? Pergunta fechada, tem sim ou não? Né? Porque é importante que a liderança esteja comprometida. Senão, esse tipo de coisa não vai acontecer. Imagina vocês liderando dezenas de pessoas. Se vocês não estão compradas que método vai fazer a média do time de vocês ser muito mais alta, não tem como eu oferecer. Não tem como eu educar, no caso, mostrar via dados ou fatos que um problema existe e precisa ser resolvido. Então, primeiro de tudo, é a liderança. Quando ela experimenta método e ela vê que um SDR parece com o outro, que ela põe um SDR novo e uma semana o cara está rampando e fazendo o que o SDR anterior fazia, porque existe playbook, como nosso amigo Otávio acabou de falar, existe regra, existe padronização, ela começa a ver previsibilidade, ela sabe que o mês vai ser bom porque os SDRs estão dentro da meta de leads abordados e atividades, logo a conversão está como esperado e o número de oportunidades também, e ela começa a influenciar, começa de repente a colocar mais leads, ela começa a ver a meta chegando e isso é viciante. Tá? Ver um mês parecendo com o outro é um quadro de parede, uma obra de arte para mim, sabe? Quando você vê o poder que uma metodologia ou que padronização gera em repetibilidade e previsibilidade, a gente sabe que o próximo mês vai ser bom porque tem lead para prospectar, nossos STRs estão rampados e A é igual a B, a coisa anda. Antes da liderança ver isso acontecendo, é muito difícil que ela acredite no novo, a não ser que ela tenha alguma referência, um mentor ou algo assim, que consiga mostrar que, olha, você precisa sair desse quadrante aqui, não sei que eu não sei, né? Tem o quadrante sei que não sei. Eu não sei que eu não sabia que existia um método novo para prospectar que daria mais resultados, sabe? Então, enquanto a liderança comercial, seja de prospecção de pré-vendas ou não está comprada que método é o que vai fazer a empresa toda bater a meta e não procurar por superstars, por vendedores que carregam 70% da meta do time, não adianta falar de método. Eu sei que isso é uma visão que parece antiquada, mas não é, tá? Em várias empresas onde você entra, o gestor comercial está procurando por Neymars, já que a gente está perto aqui da Copa, dentro de uma Copa, né? O cara está procurando pelo camisa 10, por alguém que faça a diferença. E, na verdade, a gente está vendo agora um elenco muito forte é o que faz a diferença. Estou fazendo uma analogia esportiva para aqui, né? Cara, a gente não vai perder do Marrocos. Não tem como, entendeu? Porque o elenco é algo que traz a solidez.
E eu acho que enquanto a liderança tá muito claro para a liderança que método faz a diferença, está vendido a metodologia e a mudança. Enquanto a liderança não achar que isso é relevante, ou ela procurar por pontos isolados, por estrelas, por caras que matem no peito, frases que a gente ouve todo dia em vendas, não tem como vender, sabe? Eu acho que isso é uma paz que a gente já assumiu aqui na MeTime, sabe? Quando o prospect entra pronto, normalmente ele só levanta a mão se ele já está convencido, tá? Então, como trabalhamos com levantadas de mão, lidamos pouco com o prospect, pouco convencido. Mas eu tenho certeza que na nossa base de leads, que ainda não tem pessoas que ainda não levantaram a mão, tem gestores comerciais que ainda não estão comprados no método. E aí eu acho que se você está vendo esse webinar agora e é um influenciador, mostre isso aqui, mostra conteúdos da Cortex, da MeTime, procurem conteúdos gringos, mostra para sua liderança que método é a única saída para o teu time todo bater a meta. A partir daí, a mágica acontece, sabe? Muito legal, um assunto super pertinente para áreas de vendas. Então, a gente está chegando no finalzinho do nosso meetup. Queria convidá-los para as considerações finais. Então, Diego, pode já seguir o embalo. Aí depois o Otávio conta um pouquinho também sobre MeTime, sobre Cortex também, só para a gente finalizar. Legal, para você que gostou desse conteúdo, temos o Cast for Closers, um dos maiores podcasts de venda do Brasil. Nós estamos chegando a 1 milhão de plays, isso no Spotify é gigantesco, né? Sem o algoritmo de recomendação do YouTube, é um baita marco para nós. Estamos há 7 anos nos microfones, 200 episódios, é um prazer trazer conteúdo de venda sobre o Brasil. Então, se você acha que ainda não está pronto para usar a MeTime, tem conteúdo gratuito, todas as formas, em áudio, em vídeo, em texto. O blog da MeTime tem mais de 900 artigos. Se você quer gerar mais oportunidades comerciais, você quer entender como uma tecnologia pode auxiliar a sua prospecção, entre em metime.com.br. Tem um videozinho, assiste esse vídeo, você vai entender o que a MeTime faz em 1 minuto e 48 segundos. A partir daí, é com a empresa, tá? Então, fica o meu LinkedIn, Diego Cordovez. É só me procurar, adicionar, dizer se gostou desse conteúdo aqui, se ele ajudou a sua operação. Ouve o Cast for Closer se você não quer consumir ainda uma ferramenta. Se você quiser consumir uma ferramenta, nosso time comercial está lá à disposição para falar com a sua empresa, entender esses desafios na prospecção e se a gente consegue, de fato, ajudar. É um prazer estar aqui, um prazer dividir esse webinar com você, Débora, com você, Otávio, e com toda a audiência da Cortex. Eu espero que a gente tenha ajudado aqui, tenha levantado temas relevantes, né? E, enfim, fica o meu abraço à minha disposição em ajudar vocês via LinkedIn, enfim, quem tem uma outra dúvida, né, que eventualmente a gente não consiga tocar aqui com os assuntos que a gente cobriu. E meu obrigado, meu abraço. Bom, vou eu aqui. Eu queria novamente agradecer pela oportunidade. Obrigado, Dé. Obrigado a toda a audiência. Obrigado, Diego. Você é uma referência, uma inspiração no mercado de vendas. Um prazer. Eu sou super rápido. Que esse papo durasse mais tempo, inclusive. Né? Voou. Gente, eu sou super atuante lá no LinkedIn. Quem quiser trocar uma ideia, falar mais sobre engagement, falar mais sobre dados, sobre Sales Intel, pode procurar lá Otávio Borba. A Cortex também é uma solução de Big Data, é a maior solução de Big Data da América Latina, que ajuda empresas a venderem mais e melhor através de dados, através de inteligência de dados. Vem crescendo nos últimos anos de uma forma muito acelerada. Recebemos um grande aporte agora no último quarter. Anunciamos a aquisição de uma outra grande empresa, GeoFusion. Então, a gente está extremamente preparados para lidar com as suas demandas de dados, suas necessidades de informações sobre o mercado. Contem com a gente, nosso time especialista está sempre à disposição. Para você que assistiu até aqui, o meu muito obrigado. Um último recado somente, reforçando o que o Diego falou, em vendas não existe bala de prata, em vendas existe método, né? Então, confiem no método, confiem nos processos, acreditem nos processos.
e na capacidade de liderar isso. E se você quiser saber mais, quiser ajuda, saber como que a gente pode ajudar você, a gente está à disposição também. Contem comigo, foi um prazer estar novamente com vocês. Um abraço. Muito legal, então, obrigado, Otávio, obrigada, Diego, também, obrigada a todo mundo que assistiu, foi um grande prazer estar aqui mediando essa nossa conversa, e aí eu queria convidar o pessoal que está assistindo esse nosso meetup, como eu falei ali no começo, a gente está fazendo toda uma semana voltada para temas sobre vendas, temas sobre leads, temas sobre prospecção, então, convidá-los aí para o nosso próximo evento, que é a nossa palestra sobre prospecção B2B, então, como prospectar leads qualificados. Ela vai ser às 10h15. Nosso palestrante vai ser o Vitor Jesus, ele é sênior lá em pré-vendas na Exact Sales. Então, o link ele vai estar aqui nos comentários. A gente vai ter muito prazer em receber vocês em mais um evento aí da Cortex. Muito obrigada, pessoal.